Eu nunca fui um cara de briga. Sério mesmo. Sempre paguei minhas contas em dia, cumprimentava os vizinhos, e meu lema na vida sempre foi: se você não incomoda ninguém, ninguém te incomoda. Eu estava morando naquele condomínio há quase 3 anos, um lugar bom, com uma piscina decente e até que bem localizado, e por 2 anos e meio, a vida foi só paz. Eu trabalhava de casa, como analista de sistemas, o que significava que eu passava muito tempo ali, e tinha total interesse em manter a harmonia. Aí, o demônio se manifestou na forma de um novo síndico. O nome dele era Cláudio. Cláudio, o homem que transformou minha paz em um inferno pessoal, e que, no final, cavou a própria cova financeira e criminal com uma pá que eu pessoalmente entreguei a ele. A paz acabou no momento em que Cláudio foi eleito. Ele se portava como um pequeno tirano desde o começo. Botas engraxadas, postura rígida, falando alto no celular sobre como ele estava reorganizando as coisas. Ele tinha essa mania irritante de fiscalizar pessoalmente a porta de todos, parecendo um fiscal de quartel. Eu achei estranho, mas ignorei. Até que a primeira notificação chegou. Era uma quinta-feira chuvosa, e o porteiro me entregou um envelope pardo, pesado, com o timbre do condomínio. Abri, e lá estava: multa por ruído excessivo. O valor? R$ 500. Uri. Juro que ri alto, porque era absurdo. Eu estava no meu escritório, de fones de ouvido, terminando um relatório complexo. Minha namorada da época, a Camila, estava na sala assistindo a uma série em volume baixo. Ruído excessivo? O quê? Eu desci para falar com Cláudio imediatamente. Bati na porta da administração, e ele estava lá, sentado atrás de uma mesa que parecia muito grande para ele, com as mãos cruzadas sobre uma pilha de documentos. Eu tentei ser educado, tentando manter o tom neutro. Perguntei: Cláudio, houve um engano com esta multa. Em que horário e qual foi o ruído detectado? Porque eu estava em casa, e o silêncio era absoluto. Ele sequer levantou os olhos para mim. Ele só empurrou um papel na minha direção, uma cópia de uma folha de registro. Às 21h45, senhor. Reclamação do apartamento de baixo. Barulho de arrastar móveis e música alta. Eu senti meu sangue começar a ferver. Arrastar movies? Música alta? Eu não movia um móvel naquela casa há 6 meses, e eu ouvia música clássica, em volume de fundo, apenas quando estava cozinhando. Cláudio, isso não é verdade, eu insisti. Eu trabalho aqui, eu valorizo o silêncio. Eu não estava fazendo barulho. Ele finalmente me olhou, e o olhar dele era de pura condescendência, um sorriso pequeno e arrogante nos lábios. O regulamento interno é claro, senhor. A reclamação foi feita, a multa foi aplicada. Se o senhor tem alguma objeção, deve fazê-lo por escrito, e será analisada na próxima reunião de assembleia, daqui a 3 meses. 3 meses. E eu teria que pagar R$ 500 por um barulho que nunca fiz. Naquele momento, eu soube que não era um engano. Era pessoal. Ou ele estava tentando estabelecer poder, ou ele simplesmente tinha ido com a cara do vizinho de baixo e não com a minha. Eu voltei para casa indignado. Paguei a multa, porque eu não queria ser o cara que brigava por R$ 500 logo de cara. Mas algo mudou em mim. Eu comecei a me sentir observado. Eu andava em casa na ponta dos pés. Comprei um medidor de decibéis profissional, um aparelho caro, mas eu precisava de prova. Eu instalava o medidor no centro da sala e ficava monitorando. Meu nível de ruído diário raramente passava dos 25 decibéis, o que é mais silencioso do que uma biblioteca. Para um ruído ser considerado incômodo, ele precisa passar, sei lá, dos 45 ou 50, dependendo da hora. 7 dias depois, o demônio atacou novamente. Outro envelope pardo. R$ 700 desta vez. Motivo: ruído excessivo de impacto, caminhadas fortes e batidas nas paredes, às 18h10. Eu estava na varanda, bebendo café, lendo um livro. Eu juro por Deus que eu estava imóvel. Minha raiva se transformou em uma indignação fria e calculista. Ele estava me perseguindo. Eu liguei para a Camila,
que estava no trabalho. Você pode testemunhar que eu estava lendo e que não havia ruído, certo? Claro que sim. Mas a palavra de um morador contra a palavra do síndico, que agora parecia ter o apoio cego de um vizinho mentiroso, não valia nada. Decidi que era hora de revidar, mas de forma inteligente. Eu enviei um e-mail formal, detalhado, com anexos do meu medidor de decibéis e o depoimento da Camila. Eu exigi que Cláudio me mostrasse as provas objetivas do ruído, a gravação, o laudo técnico, ou o que fosse. Ele me respondeu com um e-mail curto, seco e totalmente inútil. A decisão da administração é soberana, e o síndico tem a prerrogativa de aplicar as regras do condomínio. Sua objeção será registrada. Paga multa. 700 mais 500, já eram R$ 1.200 por ruídos fantasmas. Minha vida virou uma paranoia. Eu tinha medo de tossir. Eu tinha medo de deixar um copo cair na pia. Eu me sentia como se estivesse sendo extorquido, lentamente, metodicamente, por um sujeito que achava que tinha virado o dono do pedaço. O que me incomodava mais não era o dinheiro, embora R$ 1.200 fossem pesados, mas sim o senso de impotência, o fato de que um homem podia simplesmente inventar regras e me fazer pagar por elas, sem nenhuma prova. Então, a terceira multa veio. Desta vez, por circulação excessiva de prestadores de serviço. O quê? Eu contratei um eletricista para consertar um problema na fiação do meu chuveiro. Ele esteve aqui por 1h30. Cláudio disse que eu precisava de autorização prévia de 72 horas para qualquer prestador de serviço que não fosse o piscineiro ou o jardineiro do condomínio. Eu procurei o regimento interno. Essa regra não existia. Eu voltei ao escritório dele. Desta vez, eu não pedi. Eu exigi. Exigi ver o artigo do regimento que sustentava aquela multa de R$ 1.000. Claudio Sorio. Aquele sorriso de cobra. Ele levantou o dedo indicador. É uma nova regra, senhor. Aprovada em reunião de diretoria, para aumentar a segurança. Eu perguntei, qual reunião de diretoria? Me mostrei a ata. Ele enrolou. Disse que a ata estava sendo digitada e estaria disponível em breve. R$ 1.000. Eu já estava devendo R$ 2.200, e agora mais 1.000, totalizando R$ 3.200 em multas puramente arbitrárias. Foi neste momento que a chave virou na minha cabeça. Eu não ia mais discutir o barulho. Eu ia discutir a autoridade dele. Eu percebi que ele não estava me multando porque eu fazia barulho. Ele estava me multando porque ele podia. E se ele podia fazer isso comigo, o que mais ele estava fazendo no condomínio onde ele tinha controle total sobre as finanças e as regras? Eu decidi que a única forma de me livrar desse parasita era destruí-lo por completo. E eu faria isso com a arma que ele pensava que tinha: a burocracia. Eu comecei a minha investigação. Não sou um detetive particular, sou um analista de sistemas, o que significa que sou bom em encontrar padrões em dados e identificar anomalias. Eu pedi cópias de absolutamente todos os documentos financeiros do condomínio dos últimos 6 meses, o período em que Cláudio estava no poder. O livro caixa, as notas fiscais, os extratos bancários, os balancetes. Eu usei a regra mais básica do condomínio. Todo condômino tem direito a acesso total e irrestrito aos documentos financeiros. Cláudio tentou me impedir. Ele disse que a cópia era cara, que demoraria semanas, que precisava da aprovação do conselho. Eu citei o artigo, com a letra da lei. Se em 48 horas eu não tiver acesso a todos os documentos, eu abro um processo por quebra de dever fiduciário contra o síndico e o condomínio, e você vai ser citado pessoalmente, Cláudio. Ele cedeu. Mas em vez de me dar acesso digital, ele me deu uma caixa de papelão imensa, fedendo a mofo, cheia de papel impresso de baixa qualidade. Eram pilhas e pilhas de notas fiscais ilegíveis, extratos grampeados de forma errada, balancetes que pareciam ter sido feitos à mão. Eram documentos de uma desorganização proposital. Ele queria me enterrar na papelada para que eu desistisse. Grande erro dele. Eu estava furioso o suficiente para não desistir. Eu passei as próximas 3 semanas mergulhado naquelas caixas. Eu comprei um scanner de alta velocidade.
Eu digitalizei tudo. E como analista de sistemas, criei um pequeno banco de dados simples para organizar os dados. Eu comecei a cruzar as informações. Data, valor, fornecedor, descrição. Foi como olhar para a Matrix. Os números começaram a dançar na minha frente, e os padrões começaram a surgir. No começo, eram pequenas coisas. R$ 500 em papel higiênico para a administração, todo mês. R$ 500? A administração consistia em Cláudio e uma secretária de meio período. Eles estavam comprando papel higiênico para a NASA? Aí eu vi um aumento absurdo nos gastos com manutenção da piscina. R$ 3.500 por mês para produtos químicos especiais. O piscineiro antigo, que foi demitido logo que Cláudio assumiu, cobrava R$ 800 por mês pelos mesmos produtos. Uma diferença de R$ 2.700. Eu peguei o telefone. Liguei para o piscineiro antigo, o Zé. Ele me atendeu, e eu fui direto ao ponto. Zé, sou morador do condomínio. Você sabe o que aconteceu com seu contrato? Zé Spyro. O novo síndico me dispensou. Disse que eu era muito caro, mas ele estava pegando propina de uma nova empresa, a Aqualimpa. Eu agradeci Zé e desliguei. Eu pesquisei a Aqualimpa. CNPJ novo, registrado há apenas 5 meses. O endereço fiscal era uma caixa postal em um bairro distante. Fantasma. Mas o que me fez pular da cadeira foi o nome do responsável legal no registro da Receita Federal. Não era Cláudio. Era a Irmã de Cláudio. O desvio estava acontecendo através de um esquema clássico de superfaturamento de serviços de manutenção, usando uma empresa de fachada da família. O buraco era muito mais fundo do que eu imaginava. Eu voltei para os balancetes. A auditoria superficial que eu estava fazendo mostrava que o condomínio estava sangrando dinheiro. E a coisa mais ridícula de todas, Cláudio tinha aprovado um aumento de salário para ele mesmo, retroativo a 3 meses, alegando aumento de carga de trabalho devido às novas regulamentações de segurança. Ele estava recebendo, além da isenção de condomínio, mais R$ 3.000 por mês, sem a aprovação da Assembleia Geral. Eu cataloguei cada desvio. Uma nova empresa de jardinagem, a Verdilux, com notas de R$ 5.000 por mês. Eu fui lá fora, olhei para o jardim. Estava com a mesma aparência de 6 meses atrás, talvez até um pouco pior. Eu investiguei a Verdilux. O dono era o cunhado de Cláudio. Mais um fantasma. Eu estava documentando desvios de mais de R$ 20.000 por mês, todos destinados ao bolso da família de Cláudio. 6 meses de desvio. R$ 120.000. Em nome de quem ele estava fazendo isso? Em nome dos moradores. Em nome de pessoas honestas que pagavam seus condomínios rigorosamente, e que, como eu, acreditavam que o síndico estava ali para servir, não para roubar. Eu sabia que não podia enfrentar Cláudio sozinho, porque ele sempre podia tentar me desqualificar como um morador problemático, cheio de multas. Eu precisava de aliados, e precisava de credibilidade inquestionável. Eu procurei o membro mais respeitado do Conselho Fiscal, a doutora Lucia. Ela era uma advogada aposentada, rigorosa e temida por sua atenção aos detalhes. Eu pedi uma reunião com ela, em segredo. Eu cheguei à casa dela com meu notebook e um pendrive criptografado. Eu sentei na mesa dela e mostrei a planilha que eu tinha montado. Lúcia me olhou com ceticismo no começo. Você está me dizendo, jovem, que o síndico está roubando. Você tem provas concretas, além de boatos. Eu abri o arquivo e comecei a navegar pelos dados. Eu mostrei as notas fiscais da Aqualimpa. R$ 3.500 por mês. Aqui está o CNPJ. Aqui está o registro da Receita Federal. O responsável legal é Maria Antônia, irmã de Cláudio. Eu cliquei. Aqui está a Verdilux. R$ 5.000. Responsável legal, João Miguel, cunhado de Cláudio. Eu mostrei o aumento salarial não aprovado, os gastos ridículos com material de escritório. Eu fui metódico, preciso e frio. Eu não adicionei emoção, apenas fatos, números e nomes. Lúcia,
que parecia calma no início, estava com os olhos arregalados ao final da apresentação. Ela pegou os óculos e esfregou as têmporas. Isso não é apenas desvio. Isso é fraude organizada. Ele está usando o condomínio como uma fonte de renda pessoal para a família. Ela olhou para mim. Porque ele estava te multando, afinal. Eu expliquei o drama do ruído inexistente. Ela balançou a cabeça. Ele estava te silenciando, te mantendo ocupado, te fazendo parecer o encrenqueiro para que você não visse o que realmente importava. A partir daquele momento, Lúcia e eu nos tornamos uma equipe de ataque. Ela disse que a próxima Assembleia Geral, marcada para daqui a 2 semanas, seria o nosso palco. Não iríamos falar com Cláudio antes. Nós iríamos expor tudo, de uma só vez, na frente de todos os moradores, para que ele não tivesse tempo de criar uma narrativa de defesa ou de destruir as evidências. As próximas 2 semanas foram de silêncio absoluto. Eu paguei as multas, mantendo o meu papel de vítima. Eu não queria dar a Cláudio um motivo para adiar a Assembleia ou para dizer que eu estava agindo de má fé. Eu agi como se tivesse aceitado a derrota. Mas por dentro, eu estava polindo minhas armas. Lúcia estava consultando outros advogados. A preparação era intensa. Nós precisávamos de um consenso de 50% mais um dos moradores para destituir Cláudio na hora. O dia da Assembleia chegou. Era uma noite quente de sexta-feira. A sala de festas estava lotada, com quase 80% dos moradores presentes, algo raro. O motivo? A pauta era o aumento da taxa de condomínio. Cláudio, em sua arrogância, estava propondo um aumento de 15%, alegando a necessidade de cobrir os custos crescentes e investir em segurança. Cláudio iniciou a reunião como sempre, com sua voz pomposa e seu ar de importância. Ele falou por 40 minutos sobre o novo sistema de câmeras que ele estava planejando, e que eu sabia que custaria o triplo do valor de mercado através de uma empresa de um amigo dele. Ele falou sobre a melhora dos serviços de jardinagem e piscina. Ele estava construindo a justificativa para o aumento. Finalmente, ele abriu para a pauta de votação. Ninguém estava prestando muita atenção. Todos pareciam cansados, prontos para votar sim apenas para ir para casa. Foi aí que Lúcia interveio, levantando a mão com calma. Com licença, senhor síndico, disse Lúcia, e a voz dela, embora baixa, cortou o barulho da sala. Antes de votarmos o aumento, eu gostaria de pedir a inclusão de um ponto de pauta emergencial, baseado em direitos de acesso à informação e na auditoria que me foi apresentada por um dos condôminos. Cláudio franziu a testa. Ele tentou ser condescendente. Lúcia, a pauta foi fechada há 10 dias. Não podemos incluir itens de última hora. Lúcia foi inflexível. Isso é sobre o dever fiduciário e a legalidade da administração, senhor Cláudio. Isso precede o aumento do condomínio, pois se há gestão temerária, não podemos discutir orçamentos. Houve um murmúrio na sala. Cláudio tentou encerrar o assunto. Peço desculpas, mas o ponto de pauta da doutora Lúcia não é relevante no momento. Eu me levantei. Eu estava no fundo da sala, mas minha voz estava firme, amplificada pela raiva reprimida de meses. É relevante, Cláudio. É extremamente relevante quando o síndico está propondo um aumento de 15% no condomínio, mas desviou R$120 mil nos últimos 6 meses. O silêncio na sala foi absoluto. Era o tipo de silêncio que precede uma bomba. Cláudio ficou branco. Seu rosto, antes arrogante, se contorceu em choque e fúria. O que você está dizendo, seu moleque? Você está difamando a minha gestão. Você é o morador do barulho, o problemático. Você está aqui para se vingar das multas que eu te apliquei. Ele gritou, apontando o dedo na minha direção. Lúcia interveio novamente, com autoridade. Silêncio, senhor Cláudio. Nós temos a prova. O condômino em questão, que você perseguiu e multou, fez o trabalho que o Conselho Fiscal deveria ter feito. Nós temos aqui a prova irrefutável de que você está superfaturando contratos e usando empresas de fachada em nome de seus familiares.
O tumulto começou. As pessoas começaram a sussurrar, se levantar. Lúcia pediu a palavra e, por ser uma advogada respeitada, conseguiu a atenção de parte da sala. Ela olhou para mim. Era o meu sinal. Eu fui até a mesa. Conectei meu notebook ao projetor que Cláudio usava para mostrar os slides superficiais dele. A tela ficou azul, e eu abri a minha apresentação. O título era simples e devastador: Auditoria Financeira Condomínio Nome Fictício, Fraude e Desvio de Fundos. A primeira tela mostrava as multas que Cláudio tinha me aplicado: R$ 3.200 por ruído e prestadores de serviço inexistentes. Eu expliquei o contexto da perseguição, a compra do medidor de decibéis, a negação de Cláudio em fornecer provas objetivas. Eu usei isso para construir o meu ponto. Cláudio não estava gerenciando, ele estava estabelecendo tirania para distrair a atenção do que realmente importava. A próxima tela foi a bomba nuclear. O gráfico de barras. Gastos com limpeza e manutenção de piscina. Antes de Cláudio, R$ 800. Depois de Cláudio, R$ 3.500. A diferença de R$ 2.700 por mês estava destacada em vermelho berrante. Abaixo, em letras gigantescas: Empresa Aqua Limpa. Proprietária: Irma de Cláudio. A sala explodiu em um coro de indignação. As pessoas não estavam apenas irritadas, elas estavam furiosas. O dinheiro delas estava sumindo. Muitas delas eram idosas, vivendo com aposentadorias. Cláudio tentou desligar o projetor. Ele correu em minha direção, berrando: Você não tem autoridade para isso. Isso é invasão. Eu vou chamar a polícia. Eu me afastei do projetor. Eu olhei diretamente nos olhos dele, e ele viu ali não o vizinho assustado, mas o predador. Lúcia gritou: Mantenha as mãos longe dele, Cláudio. Se você tocar neste homem, é agressão. Estamos em assembleia, e todo condômino tem direito à fala. Eu continuei a apresentação, falando alto para dominar o barulho. Eu mostrei a Verdilux, o cunhado de Cláudio. R$ 5.000 por mês, sem nenhuma mudança real no serviço. Eu mostrei o aumento de salário autoaprovado. Eu somei todos os desvios. R$ 120 mil. Este é o motivo do aumento de 15% que ele propõe, senhores e senhoras, eu disse, apontando para Cláudio, que estava agora parado perto da mesa, pálido e ofegante. Ele não precisa de mais dinheiro para o condomínio. Ele precisa de mais dinheiro para cobrir o roubo que ele já cometeu e para financiar os roubos futuros. A comocal era incontrolável. As pessoas se levantaram, gritando: Ladrão! Chama a polícia! Fora, Cláudio! Eu finalizei minha apresentação com a prova mais simples, mas a mais humilhante para ele. Eu mostrei uma foto de uma nota fiscal, paga pelo condomínio, de um jogo de pneus novos para um carro específico. O modelo do carro? O Audi A3, exatamente o carro que Cláudio tinha comprado 3 semanas depois de assumir o cargo e que ele ostentava na garagem. O valor? R$ 4.500. Descrição na nota: reposição de pneus para o carrinho de mão de jardinagem. Ninguém podia mais negar. Era absurdo, grosseiro, e estava na cara de todos. O choque se transformou em ação imediata. Lúcia assumiu o controle da reunião, batendo na mesa. Silêncio! Pelo artigo 35 do nosso regimento interno, fez-se a prova de gestão temerária e desvio de fundos. Proponho a destituição imediata do síndico, Cláudio sobrenome fictício, e o congelamento imediato de todas as contas do condomínio para uma auditoria completa. A votação foi unânime, com exceção de um voto, provavelmente o vizinho que mentia sobre o meu barulho e que parecia ter algum acordo com Cláudio. Ninguém votou a favor de Cláudio. Ele estava destituído. No mesmo instante, Cláudio tentou fugir. Ele tentou passar pela porta, mas os moradores, enraivecidos, bloquearam a saída. 2 vizinhos mais fortes o seguraram, garantindo que ele não sumisse com nada mais. Lúcia, com o celular no ouvido, já estava ligando para a polícia e para o advogado do condomínio. A polícia chegou em 15 minutos. Ver Cláudio, o síndico arrogante que me multava por respirar,
sendo escoltado para fora da sala de festas. Algemado, foi o momento de maior satisfação cívica da minha vida. O silêncio na hora em que ele foi levado era diferente do silêncio de choque. Era um silêncio de justiça sendo feita. A noite terminou com Lúcia sendo eleita síndica interina, com a tarefa de conduzir a auditoria completa. E eu? Eu fui aclamado como o herói. Vários vizinhos vieram me cumprimentar, pedir desculpas por terem duvidado ou ignorado o que estava acontecendo. Até o vizinho de baixo, que provavelmente estava se beneficiando de alguma forma de Cláudio, veio me pedir desculpas. Mas a história não termina apenas com a destituição. A auditoria completa, conduzida por Lúcia, revelou que o desvio era muito maior do que meus R$120 mil iniciais. Nos 9 meses de gestão de Cláudio, ele tinha desviado quase R$250 mil. Ele não roubava apenas com os serviços, ele estava emitindo notas por serviços de dedetização que nunca foram feitos, e notas de compra de itens de segurança caríssimos que estavam, na verdade, na casa dele. O condomínio, sob a orientação de Lúcia, abriu um processo civil e criminal contra Cláudio. O processo criminal foi por apropriação indébita e fraude. O processo civil visava recuperar cada centavo desviado. O advogado conseguiu garantir o bloqueio das contas bancárias de Cláudio e de seus familiares envolvidos, incluindo sua irmã e seu cunhado, que eram os donos das empresas de fachada. O desfecho, meses depois, foi exatamente o que a justiça exige. Cláudio foi condenado a ressarcir o condomínio pelo valor integral, com correção monetária e juros. R$250 mil mais os custos judiciais, o que elevou a dívida dele para cerca de R$300 mil. Como ele não tinha esse dinheiro em caixa, ele teve que vender o Audi A3 novo, e o pior de tudo para ele teve que vender o apartamento dele no condomínio, que foi o primeiro bem a ser executado para cobrir a dívida. Ele perdeu o cargo, perdeu a reputação e perdeu a casa, tudo porque ele achou que podia extorquir R$3.200 de mim com multas falsas. Ele me perseguiu por causa de um barulho que não existia, e eu o fiz pagar a dívida que ele tinha com todos nós. Minhas multas? Elas foram anuladas, é claro, e o dinheiro me foi devolvido, com juros. A lição que fica, para mim e para todos os vizinhos, é que a arrogância e a sensação de impunidade são as maiores fraquezas de qualquer tirano. Claudio me subestima. Ele achou que eu era só mais um morador que pagaria as multas e ficaria quieto. Mas eu não sou de levar desaforo. E quando você é injustiçado, especialmente por alguém que está roubando, você precisa usar as regras deles, e a burocracia que eles tentam esconder, para derrubá-los. Eles pensam que são intocáveis, mas um bom analista de sistemas, com tempo, raiva e um monte de notas fiscais, pode desmontar um império de fraude, um centavo de cada vez. E sim, agora Cláudio deve cada centavo que roubou, e a paz finalmente voltou ao condomínio. Uma paz que foi conquistada com muita dor de cabeça, mas com um senso de justiça que não tem preço.